O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Quem está precisando de ajuda também é o Eduardo Tagliaferro. A coisa hoje ficou esquisitíssima para o lado dele lá na Itália. A justiça italiana negou um pedido de prisão feito pelo ministro Alexandre de Moraes e acabou liberando o Eduardo Tagliaferro hoje. Mas ele foi conduzido à delegacia. O Tribunal de Apelação de Catanzaro determinou que ele responda em liberdade ao pedido de extradição feito pelo Brasil. O documento italiano revela que Moraes pediu a prisão preventiva em janeiro por divulgação de informações sigilosas e ataque às instituições. Moraes acusa Tagliaferro de ter vazado ao jornal Folha de São Paulo, em abril de 2022, informações sobre ilegalidades em seu gabinete. O passaporte foi apreendido e o ex-assessor de Moraes não pode sair de Torano Castelo sem avisar a polícia. Deve se apresentar periodicamente também à Polícia Militar da Itália e informar o local de residência e horários disponíveis. A Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no processo e obstrução de investigação. O jornal Folha de São Paulo revelou em agosto de 2024 que o gabinete de Moraes ordenou ilegalmente a produção de relatórios pelo Tribunal Superior Eleitoral para embasar decisões no Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Constantino, como é que você viu hoje mais essa ação esperada contra o Eduardo Tagliaferro, já que ontem ele deu várias entrevistas esclarecedoras, explicando toda a situação, tudo que ele tem a apresentar, ainda tem novas informações a apresentar, e ele, dando troco hoje, revelou que já entregou a autoridades norte-americanas novos documentos sobre as violações de direitos cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, oficialmente, ele é um whistleblower, uma testemunha protegida pelo governo dos Estados Unidos da América. Exato, Serrão. E ele tinha que entrar num programa de proteção à testemunha mesmo, né? Porque ele está revelando podres de uma turma muito poderosa. Veja, quanto a essa ida a uma espécie de delegacia, né, da polícia militar análoga lá na Itália, ele mesmo disse hoje para o Paulo Figueiredo que já era esperado. Entre essas entrevistas que ele deu ontem, uma delas foi para o Sem Rodeios, lá da Gazeta, e hoje entrevistamos, eu participei, o seu advogado, após esse episódio todo. Então, veja, o que a polícia italiana ou a justiça italiana fez é o esperado, né? Tinha que notificá-lo, pediram seu passaporte, ele está lá de maneira legal, ele é um cidadão italiano, pediram seu passaporte para ele não sair sem comunicar da região que ele está, que ele mora, e pronto, ele vai ter acesso ao processo de extradição e vai poder se defender. E cá entre nós, Serrão, eu acho que é pouco provável que ele seja extraditado. A gente tem que lembrar que no passado aí, o Brasil e a Itália tiveram algumas rusgas nessa seara, né? O Cacciola, por exemplo, não era extraditado em hipótese alguma pela Itália, para desespero da turma da esquerda no Brasil, da Heloísa Helena, o pessoal que fez aquela CPI, senhor Cacciola, esteja preso, né? Uma coisa muito circense, mas enfim. O dono do Banco Marca, acusado à época de informação privilegiada, do câmbio e tudo, ele continuou morando muito tempo na Itália. Ele foi pego quando ele foi para Mônaco, e aí ele foi extraditado e chegou a cumprir algum período de prisão no Brasil. O Cesare Battisti, por sua vez, acusado de assassinato na Itália, foi protegido pelo Brasil, pelo governo Lula, que não queria mandá-lo de jeito algum. O Barroso, vamos lembrar, era o advogado do Cesare Battisti, disse que olhou nos olhos dele e acreditou na sua inocência, sendo que depois ele confessou que matou pelo menos 4. E demorou muito até o Cesare Battisti ser finalmente extraditado para a Itália. Então, o histórico entre Brasil e Itália, que tem acordo de extradição, é que normalmente os
países seguram, né? E o Talhaferro, de novo, ele está sendo acusado de crimes, né? Ele é um whistleblower. Ele, na verdade, é alguém que participou, sim, de crimes, quando ele era perito assistente do ministro Alexandre de Moraes, e ele está denunciando esses crimes. Então, vazamento, obstrução de sei lá o quê, de investigação, tudo isso é balela. A Itália vai conseguir averiguar bem esse caso e ver que se trata de uma tentativa de coação de uma testemunha que veio de dentro, né? Estava dentro da máfia, digamos assim, e está denunciando o capo com evidências. Então, em qualquer lugar sério que ainda tivesse jornalismo, o grande fator de interesse aqui seria a mensagem que o Talhaferro está trazendo. No Brasil, a grande imprensa ignora a mensagem e prefere focar no mensageiro e tentar, de alguma forma, desqualificar o Tagliaferro, não dá muito espaço para ele, não dá muita trela para o que ele está denunciando, porque essa mídia corrompida moralmente, ela protege o sistema, protege o próprio Alexandre de Moraes, que é vendido para o público como guardião da democracia. Então, não querem dar a notícia de forma minimamente isenta de que alguém que denunciou podridões e arbítrios e ilegalidades naquele gabinete paralelo criado pelo Alexandre de Moraes, né, que essa pessoa mereça proteção, porque está denunciando com evidências, com provas, os esquemas do gabinete do qual participou. Então é disso que se trata aqui, né? Um país sério tinha que estar tentando preservar e proteger um delator de um esquema muito grave, que envolve hoje o homem mais poderoso do Brasil, mais do que o presidente Lula. Imagina uma coisa dessa. Mas a imprensa no Brasil está morta. O jornalismo se foi faz tempo, salvo raras e honrosas exceções, né, que são as que querem escutar o Tagliaferro e ver o que ele tem de prova para mostrar. Mas, de novo, né, não foi nada demais hoje, apesar de ter um pedido de prisão recusado do Alexandre de Moraes, né, mais uma vez ele esbarra em países que seguem a lei e não os caprichos do próprio Alexandre, e ele vai ter que se contentar com um processo meio longo de extradição, no qual o Tagliaferro vai seguir em liberdade para se defender e continuar denunciando o próprio Alexandre de Moraes e sua trupe a quem quiser ouvir. Carol Esponza, tem um detalhe importante nesse caso do Tagliaferro. O primeiro ponto é que ele não é alguém condenado ainda. Então, sequer não sendo uma pessoa condenada, como é que já estão pedindo a extradição dele? É um caso, já cria-se aí uma exceção. E a outra questão que é fundamental que todo mundo responda. Por que a Procuradoria-Geral da República, por que o Senado do Brasil e por que a Ordem dos Advogados do Brasil não toma providências sérias sobre o conteúdo do que Eduardo Tagliaferro denunciou até agora? Porque essas instituições tinham que já se pronunciar claramente sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente vê um silêncio sepulcral. O Senado ainda teve uma iniciativa, ainda ouviu ali o Tagliaferro e tal, mas o Senado como um todo, o presidente do Senado, ignora completamente o assunto. Finge que nada está acontecendo. Pois é, Serrão tem alguns pontos em relação a isso, né? O que fala é que ele está sendo investigado por vazar informações sigilosas. Se o próprio Alexandre de Moraes considera o que ele está vazando como informações, não como calúnia, como qualquer tipo, né, de história inventada, que é o que também eles falam, né? Que tudo isso do Tagliaferro não passa de uma grande mentira. Se o próprio Alexandre de Moraes, então, considera isso como informação, a informação tem que ser investigada. Esse é o ponto. Você não pode punir o Tagliaferro por uma coisa que não é verdade. Então, você tem que punir ele por calúnia, por difamação, por qualquer outra razão, mas não por divulgar informações sigilosas. E tem um ponto também, né? Esse é o artigo 325 lá do Código Penal, que pune quem revela segredo em razão da função que exerce. Só que
As informações a quais o Talhaferro teve acesso são atos oficiais que são ilegais, entende? Então, se é ilegal, o interesse público, nesse caso, é muito maior do que qualquer segredo de função. Então, nesses casos, a gente não tem que pensar em sigilo funcional, a gente tem que pensar que o Brasil precisa saber de tudo isso que o Talhaferro está denunciando. Então, é exatamente isso, o Senado tem que se manifestar, todas as instituições têm que se manifestar a favor do que o Talhaferro está fazendo, e não para qualquer tipo de punição, né? É uma vergonha que a gente esteja expondo, né, na Europa, no caso na Itália, a ditadura que a gente está vivendo aqui. Se a Itália, de fato, considerar extraditar o Talhaferro, eles vão estar corroborando toda a ditadura que a gente está vivendo. Eu não acredito que isso vá acontecer, acho que o Consta analisou muito bem. Eu acredito que o Talhaferro ele só foi notificado para tomar conhecimento de que tem um processo de extradição, né? Mas eu não acredito que a Itália vá andar com esse processo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.